Boa tarde, hoje é quinta-feira, o nosso assunto da semana é a fé. E ontem eu te falei que nós íamos continuar a história de Abraão e Isaac. Abraão, o pai da fé, e Isaac, o filho da promessa. E interessante é pensar na perspectiva de Isaac, na questão da prova da fé de Abraão. Deus provou a fé de Abraão, pedindo a ele que sacrificasse seu filho amado, o filho que Deus prometera para ele, Deus pediu que sacrificasse. E agora você já pensou em Isaac, no que Isaac pensava naquele caminho, enquanto ele levava a lenha? Porque na minha cabeça eu ainda tenho aquela figurinha do filho com a sua vestimenta listradinha, segurando feixes de lenha, caminhando com o pai. E teve uma hora que somente Isaac e Abraão continuaram até o altar de Deus. O que será que passava na cabeça de Isaac? Não foi ele que ouviu a voz de Deus prometendo que seria uma grande nação, fora seu pai. Isaac, ele conhecia o pai que ele tinha. Eu tenho certeza que Abraão viveu uma vida que mostrou a sua fé através da maneira como ele lidava com Sara, com seus servos, a maneira como ele oferecia sacrifícios a Deus. Isaac cresceu numa família de fé. Aliás, a maior prova da fé de Abraão não foi o sacrifício no Monte Moriá, e sim foi sair da terra de Ur dos Caldeus. Ele saiu sem saber para onde ele ia. Ele simplesmente confiou na promessa de Deus. E tá aí o que é fé. Fé não é ausência de dúvidas. Às vezes a gente fica pensando que a gente tem que acreditar porque tem que acreditar e não tem que perguntar. Jesus, Ele nos dá a certeza de que Ele quer conversar com a gente. A Bíblia diz, da parte de Deus, Deus diz assim: vinde e arrazoemos. Se você tem pergunta, se você tem dúvida, vem para mim que eu quero conversar com você. É assim que Deus nos trata. A fé não é a ausência de dúvidas, mas é a certeza de que eu não sei tudo e que Deus está no controle. E se Ele sabe, está tudo certo. E era mais ou menos assim que Isaac se sentia em relação ao seu pai. Ele sabia que Abraão estava no controle, que ele sabia o que ele estava fazendo. E aí fica o exemplo do pai. Um pai de fé, um pai de oração, um pai que temia ao Senhor do céu, ao Deus do universo, ao Deus verdadeiro. Abraão, ele cumpria o que ele prometia. Eu acho isso muito bonito. Há um tempo atrás, a minha família, eu, minha mãe e meu pai, a gente se envolveu num pequeno acidente automobilístico. E naquela confusão toda, a pessoa atrás do carro ficou preocupada, a gente fica nervoso, os sentimentos afloram. E a pessoa que estava no carro de trás, que foi atingida pelo nosso carro, ela simplesmente falou assim: ai, eu tô com medo de que o seu pai não vá querer cumprir o acordo, que ele vai dizer que eu fui a culpada, e na verdade a culpa tinha sido do nosso carro. Eu olhei para aquela mulher e falei assim: olha, o meu pai ele pode ser esquentado, ele pode ser nervoso, mas uma coisa que ele é honesto. E sabe, é difícil a gente dizer isso quando a gente vê as coisas erradas, porque eu sei que meu pai tem falhas, mas eu sei que ele é um homem honesto. E ali naquele momento, meu pai ele demonstrou aquilo. Eu conheço o pai que eu tenho. Isaac conhecia o pai que ele tinha. Assim, a gente tem que procurar nas pequenas coisas demonstrar a fé que a gente tem, porque é fácil dizer que a gente é crente, é fácil pôr a Bíblia debaixo do braço, vestir uma roupa e ir para a igreja. O difícil é viver isso no dia a dia, cumprir com o que a gente fala, ser digno de confiança. Deus é digno de toda a nossa confiança. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Você confia no Pai que você tem? Ele promete te fazer uma nova criatura e te dá fé para acreditar. Mesmo quando tudo parece adverso, mesmo quando você não sabe para onde ir, se você confia que é Ele que está guiando, vá em frente. Ele te promete guiar pela mão direita. Amanhã tem um finalzinho dessa história e eu vou estar aqui te esperando.